Primeiramente, bom dia. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Obrigada ao Tivni pela parceria e ao IPEA por ceder esse espaço para a gente apresentar para vocês um pouco mais sobre esse estudo. Eu, basicamente, vou falar sobre os dois últimos estudos que nós publicamos aqui na América Latina, alguma coisa do que o Fábio já falou um pouco, né, do desenvolvimento do mercado a nível global e a nível da América Latina, e também apresentar um pouco mais sobre esse estudo que vocês têm em mãos. Bom, primeiramente, quem nós somos, né? A Climate Bonds Initiative é uma organização focada no investidor, trabalhando para fazer a transição de uma economia carbono-intensiva para uma economia de baixo carbono, através de mecanismos financeiros verdes, ou títulos verdes, né? A gente tem escritórios ao redor do mundo, em todos esses pontinhos azuis, mas nossa sede fica em Londres. A gente atua principalmente em 3 frentes, uma em que a gente está mais presente aqui na América Latina, que é o desenvolvimento e fomento do mercado local e regional, onde a gente trabalha juntando os stakeholders, fazendo efetivamente trabalho de campo, de educação de mercado, etc. A gente também tem a parte de inteligência de mercado, que é onde a gente produz o maior número de relatórios que a Climate Bonds, enfim, publica e divulga. E também é a partir desse time que a gente alimenta as principais fontes, como a Bloomberg, com informações sobre o mercado e o andamento do mercado financeiro verde a nível global e regional também. E, por fim, a gente tem também a equipe que coordena a definição de critérios, né, critérios do que é o verde. Então, nós temos o Climate Bonds Standard, que coordena 2 grupos de trabalho, grupos da indústria e grupos de acadêmicos e cientistas que juntos vão formular ali os critérios para a definição de uma operação como verde. Então, Green Bonds, né? O que são? Porque a gente tem bonds no nome porque o mercado começou pelos bonds, mas hoje em dia os Green Bonds, ou os títulos verdes, são qualquer título de dívida do mercado tradicional financeiro, mas que estão indo 100%, estão captando recursos 100% para financiar projetos e ativos verdes. Então, eles funcionam como título, qualquer título convencional do mercado, e tem esse adicional, né? Esse adicional, esse selo verde, ele é dado após uma avaliação por um verificador, é um terceiro, né? Não é a CBI quem faz isso, a CBI ela coordena os esforços para a definição dos critérios, e esse verificador ele vai fazer uma verificação e vai depois enviar um documento, o que a gente chama de Assurance Report, que vai conferir ali a CBI a missão de avaliar essa operação e depois chancelar esse selo verde. Então, o verificador ele vai estar olhando principalmente para 3 coisas dentro dessa operação. Os recursos e os ativos, né, sendo financiados ou refinanciados nessa operação, e a capacidade de gestão dos recursos do emissor e também a capacidade de relato anual. Um título verde ele tem que ter um relato anual até a maturidade do título. Bom, é um mercado global, ali como o Fábio já colocou na apresentação dele, esse é um gráfico um pouquinho diferente. A nossa primeira emissão de título verde no mundo foi em 2007, pelo Banco de Desenvolvimento Europeu, mas foi em 2014, por isso que a gente começa ali da datar de 2014, onde a gente viu, a gente começou a notar um maior número, um maior volume de emissões. E, em 2019, a gente começou um ano com a meta, estipulando uma meta de termos 200 bilhões de dólares em emissão, né, somente nesse ano, e a gente já estourou essa meta. A gente está, uns 2 dias atrás, a gente estava a 216, um pouquinho mais de 216 bilhões de dólares emitidos só em 2019. O que eu acho interessante também desse gráfico é observar que começou muito por emissões de bancos de desenvolvimento, e hoje em dia a gente já tem uma variedade muito maior, né, dos emissores e dos tipos de títulos sendo emitidos. Agora, falar um pouco da evolução do mercado na América Latina.
Como o Fábio falou, as emissões da América Latina hoje representam cerca de 2% das emissões globais de títulos verdes. O Brasil ele representa 41% dessas emissões locais, né, regionais, e ele tem ali o maior mercado de títulos verdes da América Latina, com aproximadamente 5,5 bilhões de dólares emitidos desde o primeiro título que foi emitido em 2015. O Chile também vem logo atrás, como um dos maiores mercados, muito alavancado por 2 emissões soberanas que eles tiveram no começo desse ano, muito bem colocadas, financiando principalmente ativos de transporte e ativos de recursos hídricos, que eu vou falar daqui a pouquinho também um pouco mais. O México também é um mercado muito grande, ele corresponde ao maior mercado de títulos verdes, mas por, enfim, outros motivos que não a sustentabilidade e nem a classificação de verde de um título de um aeroporto, ele foi retirado do mercado pelo governo por questões internas deles, e aí então o mercado ficou um pouco menor e o Brasil saiu liderando. Interessante, aqui também tem o uso de recursos, né, acho que o uso de recursos dos títulos captados na América Latina. Então, é um pouco diferente do que aquele que o Fábio trazia na apresentação dele, né? O que é muito interessante ver a parcela que os recursos de uso da terra representam na América Latina, e é muito fortemente puxado por emissões brasileiras das papeleiras. A gente teve a Fibra, a Suzano e a Klabin fazendo grandes emissões no mercado internacional. Outra coisa interessante é a parcela de 20% também de recursos hídricos. Quando isso é na América Latina, fortemente puxado pelo mercado chileno. Quando a gente chega no Brasil, essa parcela corresponde a 5% apenas. E transporte no Brasil corresponde a 3%, e resíduos sólidos corresponde a 7% da utilização dos recursos. Então, é muito clara a oportunidade que a gente tem nesses setores que representam um déficit de infraestrutura a nível nacional, e que tem muito potencial para ter ativos verdes em conformidade com a resiliência e mitigação das mudanças climáticas. Então, por isso, esses foram os 3 setores que, a princípio, nós trouxemos para a realidade desse projeto, em que a gente publicou esse relatório que está na mão de vocês hoje. Outra diferença que é interessante verificar aqui no mercado da América Latina são a diferença de tipos de títulos, né? A Argentina, por exemplo, a gente teve grandes emissões subnacionais. No Brasil, a gente tem os corporativos liderando, principalmente puxado por debêntures para energia renovável. E no Chile, a gente tem ali, cresceu muito a emissão, o vermelhinho, por causa da emissão, das 2 emissões soberanas que eles tiveram. Acho que uma coisa que é importante também falar é que nessas emissões soberanas do Chile, que foi basicamente para infraestrutura hídrica, infraestrutura de transporte, eles performaram muito bem no mercado. A emissão em dólar deles teve 13 vezes de oversubscription. Então, o que a gente vê é um movimento dos investidores muito interessados em investimentos em infraestrutura, especialmente infraestrutura verde, infraestrutura resiliente e sustentável. Na Holanda também a gente certificou uma operação grande, uma operação soberana, em que foi basicamente para financiar os ativos hídricos do país. Bom, agora entrando um pouquinho mais no relatório que a gente publicou, ele foi feito no âmbito do projeto InfraInvest, Infraestrutura Sustentável para o Brasil. Ele foi comissionado pelo antigo Ministério do Planejamento, liderado pela SDI desde o princípio, e também com o apoio do BID. Esse relatório ele busca atender a crescente demanda de investimentos verdes e facilitar a interação dos entes, né? Então, proporcionar recomendações a entidades públicas e o alinhamento do tema com todos os atores. Eu acho que é interessante destacar que o padrão de investimento de infraestrutura não sustentável
ele oferece um risco maior na carteira do investidor. Então, esse mercado foi muito fortemente impulsionado justamente por investidores procurando tirar o risco da carteira de investimento deles, né? Então, assim, se você se eu tenho na minha carteira um ativo carbono intensivo, uma usina de carvão, por exemplo, eu tenho que pensar qual é o risco físico dessa carteira, se eu estou contando com algumas atividades extremas, algumas mudanças climáticas extremas, como aumento de temperatura, aumento de pluviosidade, se eu estou contando com quais os efeitos isso vai ter até na própria estrutura física, né, do meu ativo, do ativo que eu estou investindo. Então, o mercado de títulos verdes, o mercado financeiro verde, foi fortemente impulsionado a partir dessa demanda dos investidores. E, assim, muitos dos encontros que, às vezes, a gente tem são que alguns entes falam, mas primeiro eu preciso ter infraestrutura para depois eu ir para a infraestrutura verde. E o que a gente acredita que é justamente o contrário, né? A gente tem que utilizar de uma infraestrutura verde, resiliente, para cobrir o déficit de infraestrutura que a gente tem hoje no país e também para alavancar e amadurecer o nosso próprio mercado de capitais. Então, a gente também vem vendo uma mudança de perfil do financiamento público, e por isso que muito do que a gente fala nesse relatório é para apoiar medidas, medidas que apoiem a entrada do capital privado para o financiamento desse déficit como um todo. A gente também destaca um pouco no relatório, o que eu acho interessante comentar, que é a estratégia de Brown to Green. A gente vem tendo uma demanda já há um tempo de investidores em que eles estão buscando uma narrativa de transição para setores muito específicos da economia que são muito poluentes. Então, há um tempo atrás, a gente poderia dizer que qualquer emissor pode emitir um título de dívida verde, mas, hoje em dia, os investidores estão procurando por uma narrativa atrás disso. Então, eu não sei, muitos de vocês podem ter escutado sobre os Transition Bonds, e é disso do que se trata. E para isso, a CBI também está trabalhando para que a gente consiga definir métricas e níveis de eficiências para esses setores também, para que eles possam construir a sua própria narrativa e emitir, enfim, títulos de Brown to Green. Acho que, mudando um pouco para o próximo slide, a gente quis montar um panorama de como anda o mercado financeiro, ou de como, quais são os principais marcos ali do mercado financeiro verde aqui no Brasil. Eu já adiantei um pouco, quando eu estava falando do mercado na América Latina. Ali também, com o quadro que o Fábio compartilhou, nós tivemos, ao todo, 23 títulos emitidos no mercado brasileiro desde 2015. E só nesse ano a gente teve um pouco mais de $1 bilhão emitidos por emissores domésticos. Bom, eu acho que é importante destacar aqui alguns marcos. Então, por exemplo, nós tivemos fundos estruturados do BNDES para energia renovável, nós tivemos uma declaração de investidores institucionais, onde cerca de 1,8 trilhões de assets under management demonstraram um interesse específico por investimentos verdes. A gente tem um grupo de investidores se reunindo bimestralmente e mais recentemente, nesse ano, no começo desse ano, o Ministério da Economia ele começou a trabalhar em medidas como Fast Track para debêntures rotuladas. E acho que o nosso último marco foi o memorando de entendimento que a gente assinou, que a CBI assinou com o Ministério da Infraestrutura, que vai ser para a qualificação da carteira de construções deles. Eu acho que esse é só um começo, para o que pode acontecer no próximo ano, com todas as evoluções regulatórias que a gente está tendo. Bom, mas, enfim, seguindo um pouco mais sobre as oportunidades de finanças verdes, a gente sabe que o município é um pouco limitado para arrecadar, para acessar o mercado financeiro. Então, a gente olhou muito para empresas privadas, para modelagem de PPPs e concessões, por exemplo.
Também temos os órgãos de desenvolvimento, e ali a gente fez uma separação entre órgãos de desenvolvimento nacional e multilaterais, né? Um banco de desenvolvimento regional, ele pode fazer, por exemplo, uma agregação da carteira dele, então, no processo que a gente chama de green tagging. Então, ele pode tanto atuar com uma carteira de financiamento, né, e como atuar em diversas outras pontas. E a partir desse green tagging, ele pode desenvolver linhas de créditos específicas para setores específicos e também bem como acessar o mercado internacional e podendo alavancar o poder da sua capacidade de financiamento. Os bancos multilaterais, por sua vez, a gente vê um grande potencial em fornecendo estruturas, em fornecendo produtos de mitigação de risco. Então, a gente vê algumas estruturas lá fora, como investimentos cornerstone, fundos específicos, fundos dedicados, né? Um exemplo de fundo seria o IFC, com a Amundi, que tem um fundo dedicado somente para a compra de títulos verdes. Eles não vão financiar toda uma operação, mas compram ali uma grande parcela, o que atrai muito mais investidores também. No fornecimento de garantias e, principalmente, numa plataforma de agregação, né? Isso, especificamente, talvez nem tanto para o mercado de infraestrutura, é algo que a gente encontra muito no mercados como o da América Latina, que é uma questão de volume. Quando a gente está falando de um investidor internacional, a gente está falando de um ticket mínimo ali que ele vai começar a olhar de 200 a 250 milhões de dólares. Então, e hoje em dia, com o dólar, né, enfim, o emissor precisaria ter um poder de alavancagem muito alto. Então, uma plataforma de agregação, seja por securitização, sejam por fundos, é muito atrativo, mitiga risco e atrai uma carteira nova de investidores também. Bom, seguindo para uma parte mais prática do projeto, a gente olhou, como eu disse, a gente começou a olhar por 3 setores especificamente: infraestrutura de transporte, recursos hídricos e resíduos sólidos, principalmente para a geração de energia. Mas também, devido à alta capacidade, à grande carteira de projetos que o Brasil tem em energia renovável, a gente incluiu ele também no nosso relatório. Então, no relatório que vocês têm em mãos, a gente tem alguns pedaços com algumas partes com um overview macroeconômico setorial, e também no final a gente tem um que a gente chama de sample pipeline, né, um exemplo de pipeline, onde a gente mapeou todas as carteiras de projetos de ente federal e entes subnacionais, para a gente fazer um screening, ali, uma seleção de projetos que seriam praticamente, quase que automaticamente elegíveis como para uma emissão de título de dívida verde, então ativos verdes, né? Seguindo ali, aqui tem alguns indicadores básicos, né, do que a gente levou em consideração para fazer essa seleção de ativos verdes, projetos verdes. A gente tem critérios prontos para quase todos os setores, com exceção da gestão de resíduos, gestão sustentável de resíduos, em que a gente tem uma previsão de ter eles publicados até janeiro, né? Ele já passou por um processo de consulta pública, então logo ele deve estar disponível. Todos esses critérios, em mais detalhes, a gente tem disponível no nosso site, tudo público, e são critérios que eles estão olhando o mundo a 2050 e eles estão vendo o que a gente precisa ter hoje na nossa economia para a gente não ultrapassar o aumento máximo de temperatura da Terra, de acordo com o Acordo de Paris, de 2 graus. Bom, dentro ainda desse relatório, a gente identificou, né, algumas medidas políticas de recomendação para levar, enfim, para estruturadores, enfim, quem faz a operação de projetos e quem faz a modelagem de projetos também.
Mais para frente, a gente também teve a contribuição do Pinheiro Neto, que fez algumas recomendações regulatórias, né? Eu vou falar rapidamente ao final sobre essas recomendações, mas, por enquanto, eu vou focar aqui nessas medidas políticas, que eu acho interessante destacar que, por exemplo, a primeira, incorporar a exposição ao risco climático a novos planos de infraestrutura. Eu acho que, às vezes, a gente tem uma mal interpretação de que considerar o risco climático numa modelação de projetos pode ser algo frágil, complexo e até mesmo com pouca precisão. Mas a gente vê que, ao contrário, hoje a gente tem tabelado, as indústrias de seguradoras utilizam isso diariamente, onde a gente já tem dados disponíveis suficientes para um nível relativamente alto de precisão, em termos em termos regionais, em termos municipais, para a gente saber o que esperar, seja por eventos extremos, por um aumento de precipitação ou aumento de temperatura média. Então, por exemplo, no Brasil, a gente espera, né, calcula-se que nas próximas 3 décadas vai ter um aumento de 6 graus na temperatura média do país. Então, conciliar com critérios climáticos dentro de uma modelagem dentro da modelagem do projeto é algo altamente recomendado. Então, como isso vai afetar a carteira de projetos, como isso vai afetar o risco físico, né, do projeto. Então, a gente nunca teve, no mundo, tanto recurso disponível especificamente para esse tipo de ativo, né? Então, a gente tem inúmeros fundos de pensão dedicados para esse tipo de investimentos verdes, investimentos ASG, não só internacionalmente, como aqui no Brasil. Então, o poder de alavancagem desse mercado é muito grande, né? Bom, seguindo, adotar ferramentas de elaboração de projetos, e aí a gente vê o grande potencial da atuação de, por exemplo, os multilaterais, ou entidades de fomentos que vão fornecer cada vez mais assistência técnica para a modulação, né, para a modulação desses projetos. Então, a gente tem, por exemplo, o SOURCE, que é do BID. Seguindo, a gente tem, por exemplo, a integração de resiliência climática, o portfólio da PPI, é muito do que eu falei nesse primeiro ponto, né? Adotar em nível federal metodologia e ferramentas de priorização. Ali, o terceiro ponto, eu acho que é muito do que o Ministério da Economia já tem feito, né, com o Fast Track para debêntures verdes. Então, tudo isso vai facilitar a arrecadação para esses tipos de projeto. Incluir o último ali, incluir resiliência climática como setor prioritário, adicional na lista de temas da COFIEX. Então, eu acho que é muito sobre integrar a resiliência climática nos principais programas de avaliação de projetos do governo, né? E, nesse último ponto, eu queria destacar algo que eu já falei, né, sobre estabelecer parcerias com entidades de desenvolvimento. Então, a gente vê que essas entidades de desenvolvimento podem atuar muito para melhorar a financiabilidade de um projeto. Então, como já foi dito, a provisão de estruturas muito específicas, rede cambial, garantias e assistência técnica para a estruturação de projetos. Por fim, eu vou passar rapidamente ali um pouco do que o Pinheiro Neto escreveu. Tem o documento na íntegra aqui nesse relatório. Eu acho que é interessante destacar o quarto ponto, em que nós temos, por exemplo, desde 2011, incentivos a investidores estrangeiros, e, mesmo assim, a gente tem poucos investidores estrangeiros, por exemplo, investindo em debêntures. Então, uma das sugestões que o Pinheiro Neto fez foi, enfim, eles disseram para a gente que eles, enfim, exporam que, ao fazer esse documento, eles consultaram o governo, clientes, investidores, enfim, os investidores estrangeiros, eles não estão acostumados, não entendem um papel de uma debênture, né? Não é muito utilizado no mercado externo. Então, por que não estender esse tipo de benefício para um bond, por exemplo, em que investidores estrangeiros estão mais acostumados? Outro ponto também seria o primeiro, o Fast Track para abertura de capital de companhias que queiram emitir somente títulos verdes.
O segundo é a interlocução, né, com o setor privado e o setor público, que eu acho que é muito do que a gente vem fazendo em apresentações como essa. Ele também cita, como já falei, sobre garantias, hedge cambial. E eu acho que por último, vai muito de encontro aqui com o que a gente tem falado sempre, que é sobre que é preciso ter normas e procedimentos de referência nacional, principalmente quando a gente fala no caso de saneamento, né? Então, de forma que os municípios selem cada concessão de uma forma homogênea. E não, então, isso vai facilitar também a formação de blocos, né, como os propostos pela nova MP do saneamento. Eu acho que é isso, eu passei um pouquinho do tempo, peço desculpas. Eu fico à disposição, caso queira entrar em contato por e-mail ou final para perguntas. Obrigada. Convidamos agora Fábio